Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Greco e vou continuar com vocês nos estudos relativos ao terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho o processo, o contexto que levou à criação de um grupo destacado de países emergentes. Tá? Então, como que alguns países que se despontaram entre os países chamados em desenvolvimento, como que esse despontar, como que esse destaque resultou numa parceria entre esses países. Tá? Vamos identificar as características econômicas dos países membros desse grupo, e esse grupo, eu não falei com vocês, é o BRICS, tá? E vamos perceber a relação desse grupo de países entre si, né, e face ao mercado internacional. Bom, antes a gente tem que analisar o que significa o termo, né, mercados emergentes. Esse termo foi criado em 1981 pelo economista Antoine van Achtermel e criado para suavizar a impressão meio negativa que se causa quando a gente escuta o termo países subdesenvolvidos. Então, para tirar um pouco desse estigma, criou-se a nomenclatura mercados emergentes. O objetivo, na época, era dar um incentivo maior nos investimentos no mercado asiático, né, que estava se mostrando bastante forte, bastante eficiente naquele período. Tranquilo? Bom, em 1990, o termo mercados emergentes ele se consolida, né, passando a caracterizar também o potencial de crescimento de alguns países em determinadas regiões do planeta, certinho? Bom, entre esses países com potencial, alguns se destacaram. Então, vamos dizer assim, na América do Sul, por exemplo, os países em desenvolvimento, né, o Brasil começa a se destacar entre os seus vizinhos. E aí tem-se a criação do BRICS. Atenção, né, a gente não pode falar os BRICS, a gente vai falar sempre o BRICS, que é um grupo de países, e o termo BRICS vai fazer menção à inicial de cada um desses países. Esse termo foi criado em 2001, né, para fazer uma relação aos países que se destacaram na América do Sul, Eurásia, no caso da Rússia, né, na África e na Ásia, no caso de Índia e China. Então, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS é uma sigla inglesa, África do Sul em inglês, South Africa, certinho? Bom, quais são os objetivos do BRICS, né? Fortalecer a economia dos países membros, criar um banco comum, um banco que pudesse viabilizar investimentos entre os países membros e também, se fosse uma necessidade, um socorro financeiro. O capital inicial desse banco era de 100 bilhões de dólares, então não era pouca coisa, né? Então, firmar parcerias nos setores técnico, científico, cultural e acadêmico entre seus países membros e também, se fosse interessante, entre países fora do grupo, ok? Bom, vamos detalhar um pouquinho agora o que cada país contribui, qual a potencialidade de cada país e também quais os pontos fracos de cada país, certinho? Bom, o Brasil, a sua exportação mais importante se dá em produtos primários e industriais. A gente já falou algumas vezes que a nossa agropecuária é uma agropecuária que objetiva principalmente a exportação e a nossa agropecuária é extremamente eficiente no mercado exterior, né? Então a gente produz com grande quantidade e principalmente com grande qualidade, né? E nós importamos itens tecnológicos, petróleo e também a gente atrai investimentos externos, né? O Brasil é considerado um país, dentre os países em desenvolvimento, dentre os mercados emergentes, né? Um país que vai oferecer maiores taxas de juros para o capital, principalmente capital internacional. A grande particularidade disso é que nos países emergentes funciona a seguinte lógica. São países que normalmente oferecem o maior ganho de capital, mas também são países que, por outro lado, oferecem menos segurança para esse capital. Então, numa situação de crise internacional, a primeira tendência que se verifica é que os grandes investidores internacionais comecem a retirar os seus recursos desses países. É um problema que o Brasil enfrenta muito. Quando se tem uma crise global, uma crise financeira global,
normalmente a fuga de capitais é muito grande, porque exatamente o Brasil não é considerado um país estável para investimentos, confiável para que se mantenham investimentos. Por isso que o Brasil remunera mais os investimentos do que outros países, certinho? Bom, dentro do BRICS, nós temos a terceira maior população, com aproximadamente 210 milhões, né? Índice de desenvolvimento humano está em 79º lugar, segundo a ONU. Índice de desenvolvimento humano, índice médio. A gente tem que lembrar sempre que as desigualdades sociais são bastante pronunciadas no Brasil, o que faz a gente ter um índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, bastante pronunciado, 53,9 pontos. Dentro do BRICS, a gente ocupa o segundo lugar. Vamos lembrar aqui que quanto mais distante do pódio, no caso do índice de Gini, melhor para o país, né? No Brasil, a gente vive uma situação em que a concentração de riqueza ainda é um problema grave, né? E, portanto, a disparidade entre aqueles com mais recursos, com mais condições socioeconômicas e os com menos condições socioeconômicas, essa distância ela vem se acentuando gradativamente, ok? Bom, quando a gente fala da Rússia, aqui merece um parêntese, porque antes do processo de globalização, a Rússia era considerada uma das superpotências mundiais, né? A Rússia fazia parte da União Soviética e naquele período, né, até o início da década de 1990, era uma das superpotências. E nesse aspecto, a gente percebe que quando a União Soviética ruiu e a Rússia passou a ser uma unidade administrativa autônoma, totalmente autônoma, né, um país desvinculado de qualquer aliança, a sua situação econômica não permitiu que ela continuasse ostentando o título de superpotência ou mesmo de uma potência econômica, né? Ela foi reavaliada, foi reconfigurada e passou a ser um país considerado em desenvolvimento, um país emergente, né? E tem um grande destaque no BRICS, ok? Bom, a Rússia exporta principalmente, claro, outros produtos, mas principalmente petróleo e gás natural. Representa mais de 50% do total da sua exportação. E importa aproximadamente 43 bilhões de dólares de alimentos anualmente, tá? Tem a quarta maior população do grupo do BRICS, ok? Aproximadamente 145 milhões de habitantes. Seu IDH está em 49º lugar, ele está em 49º lugar com relação ao índice de desenvolvimento humano, também segundo a ONU, né? A gente vai considerar que na Rússia a situação do índice de desenvolvimento humano vai ser um pouco menos distorcido, vai ser um pouco mais uniforme, dada a característica que se verifica num país socialista, onde se as diferenças socioeconômicas não são tão gritantes assim, o grau de desenvolvimento, o grau de capacidade econômica, de conforto, né, de benefícios que essa relação causa, é um grau mais uniforme, não tem tanta distorção assim, certinho? Bom, com relação à desigualdade social, a Rússia ela está em 5º lugar no BRICS, né? Então ela é o país menos desigual entre os países membros do BRICS, né? Exatamente também por causa da questão do socialismo implementado. Tá? Então você tem um maior equilíbrio, ainda que esse maior equilíbrio, vamos dizer assim, aconteça um nivelamento por baixo. Isso seria mais adequado falar desse modo. Tá? Com relação à Índia, a Índia ela tem como bens de exportação, ela prioriza a exportação de bens de engenharia, pedras preciosas, medicamentos. A indústria farmacêutica indiana ela tem se destacado bastante no cenário mundial, tá? Produtos agrícolas e tecnologia de informação e de software também. A Índia ela vem se destacando como um dos polos tecnológicos do mundo, conseguindo em algumas situações até fazer um pouco de pressão, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, né, com relação ao Vale do Silício, né? A Índia tem apresentado uma evolução bastante importante, bastante consistente nesse setor. Tá? A Índia importa produtos petroquímicos, ouro, prata e também
maquinário já pronto, certo? Tem a segunda maior população do grupo, do BRICS, aproximadamente 1 bilhão e 350 milhões de pessoas, tá? Com relação ao índice de desenvolvimento humano, ela está em 129º lugar, segundo a ONU. Então, ela está bem lá atrás, e essa questão aqui é até uma questão cultural, uma questão histórica indiana. Desde os tempos, século passado, século retrasado, quando a Índia tinha e tem, né, a divisão social por castas, essa divisão, ela tinha como característica o destaque, a maior relevância, a questão da separação social também. Sociedade dividida por castas, primeira coisa, era extremamente difícil a mobilidade social. E vamos dizer assim, o preconceito realmente entre uma casta e outra era bastante elevada. Principalmente aqueles, vamos lembrar um pouquinho de história, né, que faziam parte dos Dalits. Né? Os Dalits eram aquelas pessoas que não pertenciam a nenhuma classe social, eram os párias da sociedade, eram aqueles indesejados, rejeitados. Tá? Então, na Índia, essa questão do índice de desenvolvimento humano está muito ligado a essa situação. Uma outra questão cultural da Índia também é a questão de, por exemplo, ter alguns valores, até valores religiosos, que, por exemplo, comprometem um pouco a higiene da sociedade. Vocês sabem que na Índia a vaca é um animal sagrado, então é extremamente comum nas cidades indianas, seja uma cidade de grande porte ou mesmo uma cidade menor, que você encontre esses animais pastando, caminhando pelas ruas, e ninguém pode fazer nada contra esses animais. Então o animal vai soltar seus dejetos pela rua, né? Ninguém vai interferir nisso, e isso tudo, claro, vai criar um clima de insalubridade. E aí faz com que o índice de desenvolvimento, contribua, na verdade, para que o índice de desenvolvimento humano também seja prejudicado. Com relação à desigualdade social, a Índia ela está no 4º lugar no BRICS, né? 37,8 pontos, e também tem essa característica, a desigualdade social aqui na Índia, ela se dá também de uma maneira bastante pronunciada. E se acontecer algum tipo de nivelamento, ele também vai se dar por baixo, né? Então você vai ter uma maioria de pessoas com poucos recursos, com poucos benefícios, do que o contrário. A concentração de riqueza vai ser bastante pronunciada na Índia também, ok? Bom, China, aí a gente merece uma atenção bastante especial aos chineses, né? Exporta produtos industrializados, e nós aqui no Brasil sabemos bem disso, né? Importa alimentos e matéria-prima, tem a maior população do grupo, aproximadamente 1 bilhão e 390 milhões de pessoas, né? Está em 85º lugar no índice de desenvolvimento humano, segundo a ONU, né? E na questão da desigualdade social, ela ocupa o 3º lugar no BRICS, 38,5 pontos, ok? A China merece um destaque aqui por ser um país que tem se despontado nas últimas décadas como um país de intensa produtividade econômica, e aí a questão da indústria chama bastante atenção. A gente tem a China se especializando na produção de bens manufaturados, variados, desde quinquilharias, aquelas coisas que você compra nos shoppings populares, aqui do Brasil, por exemplo, até bens de tecnologia mais avançada, como são casos de veículos, tá? Verdade seja dita, a China, ela adota um processo talvez de dumping. Dumping, o que é o dumping? Você promover um estilo de produção que vai gerar custos bastante reduzidos e vai fazer com que o seu produto final ele apresente um valor bastante reduzido no mercado. Então a gente pode dizer que seria uma concorrência desleal, a prática do dumping, né? E isso a China faz a partir de quê? A partir de, por exemplo, leis trabalhistas extremamente desfavoráveis ao trabalhador, condições de trabalho bastante inadequadas, né? E também prática de espionagem industrial, prática de cópia de produtos. A gente poderia considerar assim
plágio, não sei, o nome correto agora me fugiu, mas seria isso. Você pega um produto de alta tecnologia que vende muitíssimo bem na Europa e faz uma cópia desse produto, né? Com o seu material, com a sua tecnologia, com a sua mão de obra. Isso faz com que você tenha um produto similar, né? Sem a qualidade do produto original, mas que vai atender a um público consumidor que gostaria de adquirir o original, mas não tem recursos para isso. E aí ele vai se contentar em adquirir uma cópia, ainda que, por exemplo, essa cópia dure bem menos. Certinho? Bom, África do Sul, aí a gente tem uma situação de extrema desigualdade, não só dentro da própria África do Sul, mas também entre ela e os demais países do BRICS, ok? A África do Sul, ela vai exportar alimentos, maquinário, equipamentos, carvão mineral, produtos têxteis e óleo cru, tá? E vai importar petróleos, artigos de informática, itens farmacêuticos e itens de telecomunicação. Perdoam, pessoal, não é a maior população do grupo, claro que não, é a menor, tá? Ao contrário, menor população do grupo. Perdoem esse deslize aqui. Aproximadamente 58 milhões de habitantes, tá? Está em 183º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU, ok? E aqui na Gini, desigualdade social. Primeiro lugar, 63 pontos. Talvez seja um título que a África do Sul nunca gostaria de ostentar, né? A gente sabe que a questão da África do Sul é uma questão extremamente delicada e que provoca na sociedade sul-africana um sentimento de extrema necessidade de socorro, não só entre os países do BRICS, mas também um socorro partindo da comunidade internacional, certo? É um país de extrema carência nos setores de emprego, setor de educação, mas também nos setores básicos, setor de alimentação, setor de saúde. Saúde é um ponto onde a África do Sul tem padecido, tem sofrido com bastante intensidade, certo? Isso faz com que a África do Sul seja um país que precise mais de auxílio do que possa se mostrar como uma parceira consistente. Bom, curiosidades. Entre os países do BRICS, o Brasil é o país mais conectado, é aquele que tem as suas telecomunicações mais bem distribuídas pelo país, ok? Em termos globais, os países do BRICS representam 19% do PIB e 40% da população mundial. Então, tudo que o planeta produz tem a participação de 19% dos países do BRICS, ok? A China, além de parceira comercial, por vezes é caracterizada como um problema comercial, devido a práticas comerciais agressivas e, em alguns pontos, até ilegais. Várias vezes a Organização Mundial do Comércio recebe queixas e denúncias contra a China, a acusando de deslealdade na concorrência internacional, tá? Considera-se hoje o Brasil como o país com maiores dificuldades no BRICS, porque um bloco de países, seja um bloco regional ou não, como é o caso do BRICS, ele pressupõe que os países eles consigam uma capacidade de desenvolvimento uniforme, para que a disparidade, para que a diferença entre eles não fique tão grande. E, nas últimas décadas, o Brasil vem se configurando como um problema, tá? Então, ele deixa de ser um parceiro tão interessante assim e passa a ser um motivo de preocupação entre os países membros, ok? Bom, pessoal, prática. Vamos exercitar um pouco o que nós entendemos agora. Trata-se de um país que faz parte dos BRICS e que sofreu uma profunda crise ao longo dos anos 90, superando suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão do seu poderio militar. Quando a gente menciona poderio militar, essa última parte da questão já leva a gente à resposta. Trata-se da Rússia, tá? Rússia que ainda colhe os frutos da União Soviética, período da Guerra Fria, ok? Bom, pessoal, a gente percebeu que as potências regionais
o despontar das potências regionais ensejou a formação do BRICS. Embora sejam países que destaquem suas regiões, apresentam números desfavoráveis e que esses problemas locais fazem com que a integração entre seus países seja comprometida. Ok, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima aula.